Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos, em primeiro lugar, curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor, pedindo a presença dEle e a ação do Seu Espírito enquanto meditamos na palavra. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que Tu estás aqui, porque és onipresente, Tu estás presente em todos os lugares. Mas neste momento nós invocamos a Tua presença em nosso meio para que Tu hajas, pedindo que Tu hajas pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Estamos sedentos por uma palavra Tua, Senhor. Fala ao nosso coração, que a Tua palavra desça como um orvalho, umedecendo as nossas almas, o nosso coração, que não haja nenhum entrave nos nossos ouvidos, que impeça-nos de ouvir, de discernir, de receber a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia já renovada sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir, convido os irmãos que estão aqui reunidos nesta devocional, convido-os a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 39. Salmo de número 39, nós vamos ler, é um salmo curto, ele tem apenas 13 versículos. Nós vamos ler este salmo e temos certeza de que Deus vai ministrar uma palavra ao nosso coração. Eu vou usar a versão NVI para esta leitura e estou também aqui com a versão mais utilizada por nós, a revista e atualizada. Também vamos usar ambas as traduções em alguns momentos dessa meditação. Diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Pois sou para Ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os Teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Este salmo, escrito pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, é mais um salmo chamado de lamento. Salmo de lamento. Uma das coisas que mais me atrai nos salmos é a sinceridade
das pessoas diante de Deus, a sinceridade dos compositores desses cânticos espirituais. Eles rasgavam o coração diante de Deus. A gente vê assim as entranhas da pessoa. É frequente você encontrar frases assim: estou aflito, estou sozinho e muito aflito. Faço nadar a minha cama em lágrimas. E essa frase acontece uma vez num salmo. Estou desesperado, estou angustiado, das profundezas eu clamo a ti. Frases assim que mostram a realidade do coração sem nenhuma máscara, sem nenhum filtro. Os salmistas se escancaram diante de Deus e lendo e meditando sobre esses salmos, eu creio que você, como eu, nos enxergamos muitas vezes, nos identificamos e dizemos: é exatamente assim que eu me sinto, que eu estou nesse momento. Será que você já não fez algum dia este clamor assim a Deus? Agora vou ler na versão revista e atualizada, verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas. Esse trecho está aqui na minha Bíblia, assinalado, marcado, colorido e com algumas datas em que eu fiz essa oração ao Senhor. Eu me identifico, eu creio que você também se identifica. E o versículo 7, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Você já não disse para o Senhor: Senhor, o Senhor é a minha esperança? Na versão NVI diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Então, o tema desta reflexão é 3 estados de alma. E estes 3 estados de alma que nós vemos aqui em Davi, eles vão levar Davi de um primeiro estado terrível, que pode ser o estado de algum de nós, não neste momento, quem sabe, mas em alguns momentos da vida já estivemos assim, ou neste momento. Ele vai nos levar de um estado, vai levar Davi de um estado terrível a um estado de vitória. Qual é esse caminhar aqui? 3 estados de alma. O que é que levou Davi a esses 3 estados de alma? O primeiro deles é a frustração. Estado de frustração. E eu acrescentaria, diante dessa palavra, uma expressão: vinda do esforço próprio. Estado de frustração. Vamos olhar aqui novamente na palavra os primeiros 3 versículos. Agora eu vou ler na atualizada. Disse comigo mesmo, eu pensei com os meus botões aqui dentro de mim, meus pensamentos. O que ele pensou? Guardarei os meus caminhos para não tropeçar com a língua. Ou seja, eu vou ficar calado, não vou dizer nada. Porque parece que quando eu falo as pessoas não entendem. Parece que quando eu falo as coisas voltam contra mim. Tem sempre uma circunstância adversa, difícil ao meu redor. Então eu vou ficar quieto. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca. Enquanto estiver na minha presença, o ímpio, por isso eu falei dos inimigos. Davi era um homem que você pode ver isso na história, nos livros dos reis, no segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, pela metade em diante. Você pode ler muitas coisas sobre a vida de Davi e ele vivia sempre cercado de inimigos. Eram inimigos por todos os lados, ele tinha que estar sempre em guerra, em defesa da sua própria vida, e ele era muitas vezes confrontado, suas palavras eram confrontadas, e ele revela isto claramente também em muitos dos salmos que ele escreveu, a sua
angústia por estar cercado por inimigos. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele disse, eu vou ficar quieto diante dos inimigos. Enquanto tiver gente ruim na minha frente, eu vou ficar quieto. Eu vou pôr uma mordaça na minha boca. Versículo 2, emudeci em silêncio. Fiquei quieto mesmo. Calei-me, resignado. Só me resta isso. Calei acerca do bem. Não falo nem bem nem mal. Fico quieto. O que aconteceu? Piorou. A minha dor se agravou. Sabe quando você resolve ficar quieto? Não, a coisa está tão ruim, está tudo falando tudo contra mim, ninguém está me entendendo. Eu vou ficar quieto. Não vou dizer nenhuma palavra mais. E aqui dentro começa o vulcão se preparar para explodir. É o que aconteceu aqui com Davi. Esbraseou-se-me no peito o coração. Está essa frase na versão atualizada. Meu coração ardia-me no peito. Esbraseou-se-me. Eu fiquei em brasas por dentro, queimando, ardendo, enquanto eu calei. Não falo nada, nem bem nem mal, mas vejo as circunstâncias, que vontade de falar, mas eu resolvi pôr uma mordaça na minha boca, eu estou decidido a ficar quieto, então a coisa está piorando, ateou-se o fogo, quanto mais eu guardei para mim o rancor, a ira, a indignação, e foi ficando quente aqui dentro, eu fui ficando por dentro que nem um vulcão prestes a explodir. Então piorou a situação. Isto gera o quê? Uma frustração. Eu me esforcei para fazer tudo certo. Já que quando eu falo as coisas, muitas vezes a coisa não dá certo, não sou bem entendido, então eu vou ficar quieto. Vou fazer um esforço, vigiarei a minha conduta, não vou pecar com palavras, vou me conduzir, vou medir minhas palavras, vou pensar 2 vezes antes de falar, vou guardar no coração, vou fazer um esforço. Olha, os verbos estão todos aqui voltados à primeira pessoa, né? Disse comigo mesmo, eu disse, eu pensei, guardarei os meus caminhos, meu esforço, vou pôr uma mordaça na minha boca, mais esforço ainda. Emudeci em silêncio, mais esforço, não falei nem bem nem mal, mais esforço próprio. Resultou em nada, em uma situação ainda pior. Isto gera uma frustração. Você pode ver aqui um homem frustrado. Tentou de tudo, fez de tudo. Deixou de fazer certas coisas, de falar certas coisas que estava ali a palavra, mas não falou, para evitar qualquer situação de conflito. E o conflito se instaurou dentro dele. Então, o primeiro estado de alma é a frustração. Aí vamos para o segundo estado de alma, que é um passo ainda mais, o desespero. A frustração é ao olhar para si mesmo, para os seus esforços próprios, não deu em nada, não consegui. O desespero ao olhar para dentro de si mesmo. Fica pior ainda. Aí ele viu o quê? A fragilidade da sua vida. Então, se nós olharmos aqui para o final do versículo 3, depois que ateou-se o fogo ali dentro dele, né? O vulcão estava preparado para explodir, ele diz assim, então disse eu com a própria língua, eu vou falar de mim mesmo para Deus, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Alguns estudiosos da Bíblia, homens pais da igreja, respeitados, alguns dizem que essas palavras aqui de Davi demonstram que ele chegou a desejar a morte. Dá-me a conhecer o fim dos meus dias. Quanto tempo me resta? Não tenho esforço que eu faça para melhorar, não dá certo. Então, quanto tempo eu tenho ainda aqui? Qual a soma dos meus dias? Para quê? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Para que eu reconheça que
Eu sou frágil. Aí ele continua assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A minha vida tem esse comprimento aqui, Senhor. Um palmo. Eu estou lutando tanto, estou me matando, estou me desgastando, estou ralando aqui para uma coisa que tem essa duração. Um palmo. E, de fato, o homem não passa de um sopro. Na tradução da atualizada diz vaidade. A palavra vaidade quer dizer sopro. Acabou a vida. Um sopro. Fragilidade. Eu sou frágil. Eu estou me sentindo super frágil, porque eu fiz todo o esforço, deu em nada, eu estou frustrado agora, eu estou ficando desesperado. Por quê? Eu estou vendo que os meus dias são como nada. O prazo da minha vida, a tua presença, é nada. É nada. Um sopro. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Não sou só eu, é todo mundo. Todos nós. Aquele que está lá valorizando a vida, aquele que está lá no hospital, aquele que está ali vendendo saúde forte, rígido, simplesmente vitorioso em tudo, e aquele que está lá entubado no hospital, ambos são um sopro. Esse pode ter um acidente, morrer antes que aquele pode sarar e viver. Quem vai dizer? Deus, somente Deus. Todo homem, por mais firme que esteja, por mais saudável, por mais forte, vai morrer. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Olha que conclusão. E é verdadeira, porque estas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Davi a reconhecer que a vida humana sem Deus é um sopro. Ela não tem perspectiva de nada. A pessoa pode se matar para tentar conseguir as coisas. A duração da vida dela, ela não vai poder alterar. Com hospitais ou sem hospitais, com UTIs ou sem UTIs, com equipamentos, com vacina, sem vacina, ela não pode alterar. A vida dela continua sendo frágil. Quando eu fiz cateterismo e angioplastia, há uns 8 anos atrás, o médico disse que iria durar uns 15 anos. Então, de vez em quando eu faço as contas, mas não me preocupo nem um pouquinho. Porque eu tenho um certificado de garantia de vida eterna que o Senhor Jesus já passou para mim pela misericórdia dele, né? Mas aquele dia, ali no hospital, enquanto esperava o exame, eu entendi uma coisa. Senhor, como a vida humana é um fio. Um fiozinho. Se o Senhor quiser cortar, acabou. É um sopro. É um sopro. No momento está vivo, no outro momento pode já não estar. E a pessoa está morrendo, se matando, sofrendo, chorando, se angustiando por estas coisas pertencentes a este palmo aqui. A este palmo. Vale a pena? Amontoa tesouros, aqueles que se matam, mentem, roubam, fazem as maiores falcatruas para poder ganhar dinheiro ilicitamente, rapidamente, quanto mais rápido melhor, amontoa riquezas, não sabe nem quem vai desfrutar delas, porque ele mesmo pode ser, muito provável, como vemos aí na história se repetindo todos os dias, não vai
desfrutar de nada. Ele nem sabe para quem vai ficar aquilo. Então, o segundo estado é um estado de desespero. Ao constatar a fragilidade da vida, a fugacidade da vida, a vida é vaidade, é um sopro, não dá para mexer na duração dela, todas as coisas que a gente consegue aqui, pode ser que daqui 5 minutos não existam mais, não desfrutemos mais dela, nem sabemos quem vai desfrutar. Desespero. Mas há um terceiro estado de alma. Depois de um estado de frustração, de desespero, nós vemos o estado da esperança. Agora aqui, Davi, alma guinada na situação, e ele entra num estado de esperança ao olhar para Deus. Verso 7 faz toda a diferença neste salmo de lamento. E eu, Senhor, diante dessa frustração de ter feito todos esses esforços, ter sonhado tanto, planejado tanto, me empenhado tanto, e de repente eu vi tudo ruir como um castelinho de areia que eu fazia quando criança, na praia. Veio a onda, levou tudo, deformou tudo, ficou tudo diferente, arrasado. Ninguém disse que aquilo ali foi um castelinho tão bonitinho que eu fiz. Assim foram os meus sonhos, meus planos. Juntei tanta coisa, cadê agora? A minha vida é vaidade, é um sopro. E agora? E eu, Senhor, que espero diante disso? Tu és a minha esperança. Essa declaração muda toda a história de uma vida. Deus é a minha esperança. Não é o meu curso, não é o meu diploma, não é o meu estilo de vida, não é o meu casamento, não é a minha igreja, não é o meu líder espiritual, não são os meus conhecimentos, as minhas habilidades, não é a minha riqueza, mas é o Senhor. Sabe quando a pessoa chega lá no fundo de um poço, não vê mais nada? Talvez você tenha se sentido assim ou esteja se sentindo assim. Levante as suas mãos ao Senhor e diga: socorre-me, Senhor. Não tenho outra esperança. Só o Senhor. Não há solução aqui. Eu me frustrei buscando as minhas soluções. Cheguei a ficar desesperado. Não é o meu falar, não é o meu calar, não é o meu empenho, mas é o Senhor. No verso 7 deste salmo maravilhoso. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Acabou tudo? O que eu vou esperar? Minha esperança está em Ti. Nestes dias que nós estamos vivendo, quantas vezes a gente vê pessoas dizendo: ai, quando a vacina chegar, tudo vai mudar. A esperança está na vacina para o coronavírus. Ah, se mudasse a corrente política, se mudasse o governo, se mudasse a situação econômica, se eu ficasse rico de repente, de um dia para o outro, se eu acertasse ali numa mega sena, se eu recebesse uma herança, se eu vendesse aquele imóvel, se eu conseguisse um emprego melhor, se eu me casasse, se eu me trocasse de cônjuge, né? Se eu tivesse uma outra família, se eu tivesse nascido em outro lugar, em outro país. Nada disso vai mudar o coração. Se eu largasse tudo isso daqui, mudasse de cidade, mudasse de igreja, mudasse de pastor, nada vai mudar, a não ser uma coisa. Você pegar a sua esperança e falar: Senhor, está aqui o meu desespero, eu entrego para o Senhor. Tu és a minha esperança. O Senhor é a minha esperança. Minha esperança estava em muitas coisas. Elas
diluíram como o meu castelinho de areia da infância. Mas agora eu vou pôr a minha esperança no Senhor. Eu ponho no Senhor a minha esperança. Tu és a minha esperança. E Davi também, quando a pessoa põe a sua esperança em Deus, ele reconhece o seu pecado. Porque Deus vai revelando o coração da pessoa. Quando nós nos alinhamos com Deus, nós paramos de enxergar os erros que os outros estão cometendo conosco e começamos a ver os erros que nós estamos cometendo. Contra Deus, conosco mesmo, com os outros. Mas o início é você acertar contra Deus. Não são os outros que fizeram você sofrer, você passar fome, você ficar sem comer, você não sei o quê, ficar sem dormir. Não é esse o problema. Quando você põe a sua esperança em Deus, Deus mostra você por dentro. Deus faz um raio-x da sua vida. Os seus olhos trazem à luz o seu coração. Então ele começa a dizer assim: livra-me de todas as minhas iniquidades. Minhas. Não me faças o opróbrio do insensato. Ou seja, não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos, dos insensatos, dos que não agem bem, não pensam bem, eu estou sendo um objeto de escárnio deles. Não me faças isso, Senhor. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido, ou seja, eu me rendo. O Senhor tocou no meu coração, tipo Jacó lá no vale de Jaboque, lembra? Resistiu, lutou, se entregou. Quando ele se entregou, ele venceu. Jacó ganhou a luta porque se rendeu. Conosco não será diferente. Com Davi não foi diferente. Nós vencemos quando nos rendemos, quando reconhecemos a nossa iniquidade. Livra-me das minhas iniquidades. E daí ele diz assim: eu estou consumido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Essas palavras podem ser melhor compreendidas numa outra tradução, então eu vou ler para você. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado, por causa do pecado do homem. Por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. Aquilo em que nós tínhamos posto a nossa esperança, Deus dilui. Não é porque Deus seja sádico e quer nos fazer sofrer, mas é para que nós não coloquemos nessas coisas a nossa esperança. Porque essas coisas são ilusórias, são passageiras, elas mudam, elas podem mudar totalmente, elas podem mentir para nós. Quando nós alcançarmos essas coisas, poderemos ver: mas não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Por quê? Porque nos decepcionamos. Então Deus mesmo retira de nós, destrói essas coisas, muda a sua vida, põe você numa outra direção. Por quê? Porque Ele quer que a sua confiança fique em Deus. Quantas pessoas se casam porque pensam que casadas então serão felizes para sempre, não terão nenhum problema mais? Esse é o começo da dificuldade num casamento. Eu sou casada há 33 anos com o Kiko e amo estar casada, sou agradecida a Deus, o casamento é gostoso, é uma bênção de Deus, dele nós temos 2 filhos maravilhosos, mas o casamento não é a nossa fonte de felicidade, nem dele nem minha. A nossa esperança está em Deus. Eu não sou capaz de proporcionar felicidade suficiente para alguém, nem você. E ai de mim, ai de você, se esperar que alguém seja capaz. Daí você vai se frustrar e vai se voltar contra a pessoa e a vida vai ser uma guerra. Mas quando a nossa esperança está no Senhor, nós ajudamos o outro, nós amparamos o outro. Aí então Deus nos capacita a fazer algo de bom para o outro. Porque nós não somos bons.
Nada, não somos. Mas o nosso Deus é. O nosso Deus é bom. Então ele chega a um ponto de clamar no verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Porque quem sou eu? Um forasteiro à tua presença. Quem sou eu? Um peregrino. Estou passando aqui por este mundo teu, mundo de Deus. Eu sou um peregrino, um forasteiro, como todos os meus pais o foram. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos quem nós somos. Quando você olha para você mesmo, você chega a pensar que você é alguma coisa boa. E aí a frustração vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Então, é melhor agora mesmo você levantar os olhos e olhar para o Senhor, pôr a esperança no Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu espero em Ti, Tu és a minha esperança. Minha esperança não está em nenhuma mudança externa, não está em mim, não está no outro, não está em coisa alguma deste mundo, desta vida curtinha, que nada não é maior que um palmo na Tua mão. É nada a Tua presença, como diz aqui. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de promessas, dizendo que quem espera no Senhor nunca, jamais será frustrado. Jamais será desapontado. Esperar no Senhor é confiar no Senhor. Em qual estado de ânimo você se encontra nesta manhã? Frustrado, desesperado ou esperançoso? Se você se encontra frustrado, tem feito todos os esforços, tem ficado quietinho, não fala nada, engole as palavras, não dá resultado, não. Nada tem colhido de bom. Todos os seus esforços levaram você a ver ainda quão frágil você é, quão nada, e aí vem aquele desespero, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de não ter assistência, de não ter vaga no hospital, e aí começa aquele desespero. Eu convido você a levantar os olhos, olhar para o Senhor, porque você vai entrar, sem dúvida nenhuma, no terceiro estado de alma, esperançoso. A esperança traz uma paz tão grande, a esperança traz serenidade, traz confiança, traz alegria, esperança. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento e deixe que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração e que você então olhe para Deus e diga e confesse o seu estado de alma. Diga: Senhor, eu tenho estado aflito, desesperado, frustrado, desiludido. Tenho olhado para um lado, olhado para o outro lado, não tenho visto solução. Pelo contrário, todos os meus esforços deram em nada. E eu fiquei extremamente fragilizado, desapontado. Senhor, nesta manhã o Senhor traz para mim um homem, segundo o teu coração, que viveu estas coisas. E eu me identifico com esse homem. Esse homem olhou para o Senhor e disse: Tu és a minha esperança. Eu também quero fazer isso, Senhor. Olhar para Ti e dizer: Tu és a minha esperança. A partir deste momento, Tu és e Tu serás a minha esperança. Eu te agradeço porque o Senhor não falha. Tudo pode falhar e tudo falha mesmo, inclusive eu, Senhor. Mas Tu és infalível. E eu te louvo, te agradeço, me rendo a Ti, como Davi se rendeu a Ti. E eu sei que em Jesus Cristo, Teu Filho, meu Senhor, meu Salvador, Tu já providenciaste
toda a esperança, toda a paz, porque Ele é o príncipe dela. A salvação completa, a cura para minha alma, Senhor. Esse estado de frustração, esse estado de fragilidade, de desespero, de angústia, eu deponho sobre o teu altar e recebo a esperança que há no Senhor Jesus, a paz que vem dele, a alegria que vem dele. E em nome dele eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queremos mandar um abraço para nosso Iacó Coneto, nosso irmão Tirió, que participou e está assistindo essa ministração. Receba o nosso abraço, o abraço da igreja aqui em Campina Grande do Sul. Nós amamos você, amamos tua família, amamos o teu povo. Ayapaho entati, kuremanati, ma kurena pofa mene menyara menetita hinkampampirapa imantopa, ma kuresa same kertane kalkunyati ameraru. Ayapaho kuremana, ma semponha, a me vararanya yompa pakane. Dino foi kutuma pakane pa. Iramarapá. Ewapa.